se eu te disser que eu não fiz, mas eu vou te perturbar de novo. Dá certo, sim. Beleza. Na hora que a minha tela estiver visualizada, por favor, avise. Pronto. Já tá na área. Beleza. Gente, como eu estava dizendo, eu vou gravar esse momento da nossa fala, certo? Olha, o Evangelho de Lucas. Foi o que nós vimos de Lucas até agora, tá? Que Lucas, ele era discípulo de Paulo e de Barnabé. Confere? Beleza. O que nós sabemos de Lucas também, tá? Que dentro da literatura sagrada, ele é o autor do terceiro evangelho e também do livro dos Atos dos Apóstolos. Gente, olha que esquema interessante esse aqui, ó, tá? Relação entre os evangelhos sinóticos, certo? Aqui você vai ter o evangelho de Marcos. Eu acho que eu tenho como fazer uma brincadeira bem aqui. Tenho sim, tá? Ó, que evangelho é esse? O evangelho de Marcos, tá? Esse evangelho aqui, ó, é o evangelho de Marcos. O que é que eu sei do Marcos? Que 76% dele, tá? Vai inspirar os outros dois evangelhos, tá? Eu vou ter, né, exclusivo de Marcos, 3%, né? 18%, ó, daqui ele vai, ó, para Marcos e Mateus são iguais, ó, 10% lá no Mateus, tá? Esses 3% aqui, ó, é Marcos e Lucas, iguais, tá? Aqui nós temos ele. Gente, eu tenho aqui esse em lilás, né, a tradição tripla, ou seja, onde a gente vai estabelecer as 3 colunas e vai enxergá-los enquanto sinótico, tá? Tradição tripla. Aqui o Evangelho de Lucas, 41% do Evangelho de Lucas vem de Marcos, 45% do Mateus vem do Marcos. Tá? 23% do Lucas, 25% do Mateus, ó, são iguais. Se você pegar a Bíblia, gente, as Bíblias em geral, quando as passagens estão em mais de um Evangelho, elas vão indicar exatamente onde é que está lá no outro Evangelho. Tá? Ontem eu tive a experiência de pegar na Bíblia Ave Maria, né? E eu peguei aquilo que, por exemplo, era só de Lucas e saí catalogando, tá? No Evangelho de Mateus, ó, 20% é de Mateus, 20% de Lucas, 10% de Marcos, né? E esse 45% está nas 3 ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar isso aqui e sair analisando, a gente vai ter um quebra-cabeças interessante a observar. Certo? Vamos lá. No Evangelho de Lucas, né? Lucas pregou em Roma por volta mais ou menos do ano 70. Gente, o que é que acontece neste ano? Por volta do ano 70, lá em Jerusalém. Qual é o acontecimento histórico que vai colocar para nós, né? Esse anozinho aqui, ó, ano 70 em Jerusalém, tá? O que vai acontecer no ano 70 na cidade de Jerusalém? A destruição do Templo de Jerusalém, né? Jerusalém é invadida, né? Pela galerinha lá do Tito Flávio, tá? E ela é invadida e o templo é saqueado, queimado e destruído. Nos sinóticos, só Mateus foi apóstolo e escreveu um evangelho, tá? Dos 4 evangelistas, só 2 escreveram sobre Jesus. Como é que a gente vai explicar isso? Você leu para mim nesse instante, se não me engano, tá? Leia. Leu para mim não, tá? Deixa-me ver. Ivanilson, pegue Coríntios 1, versículo de 1 a 4. Tá? Nós temos 4 evangelistas, né? Dos 4 evangelistas, somente Mateus, no sinótico, ele foi apóstolo de Jesus. Aí Paulo vai dar para nós
uma resposta para essa colocação. Tá? Em Coríntios 1, versículo de 1 a 4. Aliás, Coríntios 1, capítulo 1, versículo 4, melhor dizendo. Está na agulha já? Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ivanilson? Posso ler, Ivan? Por favor. Não cesse de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Gente, continue aí, Tupi, né? Valdemar. É demais. Desculpa, é demais. Continue só para os outros dois versículos. Comece no versículo 4, de novo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que nos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, uns da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Pronto. Aí nós vamos ver o quê, né? Aquela história. Nem todo mundo foi inspirado a escrever o Evangelho, tá? Paulo coloca isso aí para nós como realidade. Lucas era médico, né? Nós já sabemos que Lucas era discípulo de Paulo e de Barnabé, isso aí já está muito claro, tá? E essa informação que Lucas era médico, nós já vimos em Colossenses 4,14, tá? Foi lido agora há pouco, se não me engano, foi o Alex que leu, tá? Lucas escreve o Evangelho, né? O terceiro Evangelho, e também os Atos dos Apóstolos. E o interessante é que você lê o Evangelho de Lucas e parte imediatamente para a leitura dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que o livro de Atos é uma continuação do Evangelho lucano. Gente, quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, preste atenção. Atos é ação, tá? É ação de quê? Primeira coisa, quando você vai falar de apóstolo, obrigatoriamente você vai estar falando dos 12, tá? Aqueles 12 escolhidos por Jesus, que ficou desfalcado de um quando Judas morre, né? Mas Matias eleito e voltam a ser 12, tá? Desses 12 apóstolos, nós vamos obrigatoriamente falar da ação de Pedro, tá? Mas por que Atos dos Apóstolos? Porque nós vamos falar sobre a ação missionária, em particular, de 2 apóstolos. De Pedro, tá? Quem puder pegar para mim a citação aí do Atos, capítulo 1. Capítulo 1, tá? Aí você lê os versículos, até a gente ter a noção do que precisa, tá? Ó, dos capítulos 1 a 12 e 13 e 15, nós vamos ver a missão, né? A missão de Pedro. O detalhe o outro apóstolo é Paulo, tá? Que é do capítulo 13 a 28, colocando para nós o livro dos Atos dos Apóstolos, composto por 28 capítulos e culminando na prisão de Paulo, né? Paulo está em Roma, tá? Alguém pegou para mim aí o capítulo 1? Quem pegar, pode ler, não precisa direcionar ninguém, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vai lá. Meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu. Depois de ter dado instrução aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias... Beleza, tá ótimo. Alguém pega aí o início do capítulo 13, tá? E só lembrando, Atos dos Apóstolos poderia ser chamado
de ato de apóstolo. No caso aí, eu estaria falando, dentre os dois, daquele que seguiu Jesus, né, a ação missionária de Pedro. Paulo prega para o estrangeiro. Pode seguir. 13, capítulo 13, versículo 28, é isso? Não, é capítulo 13. Está em 13 a 28, são todos os capítulos envolvendo a ação missionária de Paulo. É só o comecinho, só para a gente se situar. Vai. Você lê só o início. É, só o início. É a leitura só do início. Tá. Isso. Antes, é isso? Antes da festa da Páscoa, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Então, Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Zé Maria, está certo. Colocou a água na bacia. É o início. Capítulo 13, Zé Maria. que foi João? Tá lendo João. Atos dos Apóstolos. Peguei João. Zé Maria Vai tá com uma chamar- pastoral, rapaz. Ah, bom, Não, tem tá razão. explicado. Não, olha aí, ó. Eu Depois o peguei pessoal vai dizer que é Atos preconceito, e li viu? João. Tem razão. Desculpa aí. Eu peguei Atos e li João. Eu disse assim, não, eu tenho certeza que eu não conheço a citação decorado, mas está tão diferente do que eu estava vendo. E eu procurando aqui na terra uma diferença na ditava. É comunidade e missão, não é isso? É, meu filho, é isso mesmo. Atos 13. Pronto. Atos Havia 13, 1, 3, profetas. certo? Havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, da cidade de Cirene, Manaém, companheiro de infância do governador Herodes, e Saulo. Certo dia, eles estavam fazendo uma reunião litúrgica com jejum, e o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu chamei. Então, eles jejuaram, rezaram, depois impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e se despediram deles. Ok? Ok, meu garoto. Palavra do Senhor. Não, tá ok. Segue. Tá ótimo, obrigado. Valeu, garoto. Abraço da Maria, obrigado. Gente, então nós vamos observar, tá, que Lucas, ele é autor dos Atos Apóstolos, ele escreve, né, a ação missionária de Pedro e de Paulo, contemplando assim os 28 capítulos que compõem o livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Ele vai escrever, depois da destruição do templo, lembra que nós vimos anteriormente, né, por volta mais ou menos do ano 70, tá? Onde ocorre a destruição do templo de Jerusalém, a cidade é saqueada, o templo é destruído, né, e saqueado, tá? E Lucas, na qualidade de discípulo, deixa eu só pegar aqui uma canetinha vermelha, tá? Ó, como Lucas, tá? Ele é discípulo. Olha para essa relação, tá? Que não pode deixar de ser colocado de lado, tá? Não pode ser colocado de lado, melhor dizendo, tá? Nosso querido Lucas, tá?
Gente, Lucas, companheiro de Paulo, tá? Há quem diga, inclusive, que Lucas, na qualidade de médico, ele era um médico particular de Paulo. Então, eles eram bem próximos e Lucas bebeu na fonte de Paulo, né, para poder fazer suas escritas. Tá? Gente, da destruição do templo, né, dirige-se aos fundadores das comunidades fundadas por Paulo. Alguém pega aí rapidinho, isso aqui tudo é Atos, tá? Atos 16, 10 a 17, tá? Atos já peguei. Pode ler. Após esta visão de Paulo, procuramos logo partir para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar aí a boa nova. Tendo embarcado em Troade, rumamos direto para a Samotrácia. Depois, no dia seguinte, chegamos a Neápolis e de lá fomos para Filipos, cidade principal do distrito de Macedônia e colônia romana. Nesta cidade passamos algum tempo. No dia do sábado, transpusemos a porta a fim de alcançar ao longo de um rio um lugar onde, pensávamos nós, devia haver um lugar de oração. Depois de assentados, falamos às mulheres que aí estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura, originária da cidade de Tiatira, que já adorava a Deus. Ela era toda ouvidos, pois o Senhor abrira-lhe o coração para torná-la atenta às palavras de Paulo. Depois que recebeu o batismo, ela e sua casa convidou-nos nesses termos: visto julgardes que eu creio no Senhor, vinde hospedar-vos na minha casa. E ela nos forçou a aceitar. Um dia em que nós íamos ter ao lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem criada que tinha um espírito de adivinhação. Os seus oráculos obtinham avultados lucros para os seus patrões. Ela nos perseguia, a Paulo e a nós, gritando: estes homens são os servos de Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Beleza. O Atos 25, somente 5 e 6, que senão vai ficar esticado demais, tá? Isso é só para lembrar que, assim, as comunidades fundadas por Paulo, lembrando, tá? Olha o que nós estamos vendo aqui em cima, certo? Ó, nós estamos vendo que do capítulo 13 em diante, tá? Então, é a ação missionária de Paulo, tá? Então, se alguém pegar aí para mim, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículos 5 e 6. Só para a gente observar a presença das comunidades. Pode? Pode. Estes foram na frente e esperavam-nos em Troade. Nós outros, só depois da festa de Páscoa, é que navegamos de Filipos. E 5 dias depois, fomos ter com eles em Troade, onde ficamos uma semana. Beleza. Então, você vê aí que é aquela história. Os caras não têm sossego, tá? Eles ficam, eles evangelizam, eles constroem a comunidade, dão sustentar com ela. Quando ela está organizada, eles vão para outra comunidade, vão para outro lugar e fundar outras comunidades de fiéis, tá? Gente, essa tabelinha aí, a gente vai observar os sinóticos, né? Por que é sinótico? Porque eles podem ser vistos a partir de colunas, tá? Se a gente pudesse, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, se a gente pudesse colocar somente o Evangelho de Mateus, o de Marco e o de Lucas, aquilo que ele escreve sobre o mesmo tema, a gente conseguir ver a partir do mesmo olhar, sino, igual, tá? Ótico, olhar,
né? A partir da mesma olhada, são as mesmas histórias escritas de maneira diferente. Detalhe, Mateus escreve como que? Fazendo catequese. Tá? Marcos escreve como que? Fazendo um resumo. E o Lucas, ele escreve realmente como historiador. Deixa eu tirar essas listinhas aqui, que é para não ficar feio. Tá? Então, olha aqui, ó, diferença de escrita entre Mateus, Marcos e Lucas. Mateus está conversando, né, com os judeus que se convertem à nova religião. Tá? Marcos está fazendo um primeiro apanhado, né, da vida de Jesus, mas em relação aos outros dois, é como se for de forma resumida, tá? E Lucas vai contando uma história desde a anunciação do anjo até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém quer colocar? Diga. Olhando assim nessa análise, a gente percebe que Lucas, o primeiro evangelho por ser escrito por Marcos, é só um resumo. No caso, eu imagino que Lucas, vendo o evangelho no resumo, estava faltando algo, não? Algo mais completo? Não, então... Denis, só tenha cuidado com a informação, tá? Assim, essa linguagem resumo, tá? Deixa eu até aproveitar e marcar essa informação bem aqui, ó, tá? O evangelho de Marcos, ele é menor que o evangelho de Mateus, em quantidade. Ele é menor que o evangelho de Lucas, em quantidade. E é menor do que o de João, tá? Se eu pego, assim, por tamanho de escrita, Marcos é menor, e eu estou usando a palavra resumo, tá? Mas não é um resumo como nós conhecemos hoje. Eu estou dizendo aqui, com essa palavra, que ele é conciso, tá? Ele vai ter menos coisas do que terão, por exemplo, Mateus e Lucas. Certo? Olha a expressão que nós estamos usando, ó. Agora sim. Como que, tá? Fazendo. Como se estivesse fazendo um resumo. Como é que ele vai fazer um resumo de uma coisa que nem existia? Tá? Depois, em comparação com o nosso querido Teuzinho aqui, ó. Tá? E o nosso querido Luquinha, tá? Em comparação, eu vou pensar que ele escreveu menos coisa, e o detalhe, por que é que ele escreve menos coisa? Ele vai escrever menos coisa, primeiro, ele não foi apóstolo de Jesus. Beleza. Tá? Aí você diz, mas Lucas também não foi. Beleza, não tem problema nenhum. E o contato dele com Paulo? Tá? Que Paulo, ele é um estudioso, fervoroso, com contato com os apóstolos que seguiram Jesus, não conta? Conta. Razão pela qual, tá? O Lucas, ele vai fazer um traçado histórico e de forma minuciosa. Só o padre Júnior lá de Moeiro, cadê ele, rapaz? Ok? Não apareceu ainda. Eu passei para ele. Quem é que está ligado com o fone aí, né, gente? Beleza? Eu imagino, por Marcos ser menor, Lucas foi mais a fundo. Exatamente. Achando que estava faltando algo. Não, com certeza ele foi fazer isso. Até porque lembra daquela ideia, assim, outros escreveram, né? Lembra dessa informação que a gente pega exatamente de Lucas? Né? E tem mais. Quando Lucas escreve, deixa eu ver se está aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Tá? Lucas escreve o Evangelho no passado. Certo? Eu acho que nós já lemos essa citação. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Se não me engano, nós já lemos. Tá? Se não tiver lido, alguém quiser fazer a leitura, faça. Já foi lido, já. Já, né? Beleza. E por que ele está falando que é da linguagem do passado? Ele vai usar a informação. Transmitiram, ligado à tradução. Aqueles que desde o início
falando exatamente no passado. Tá? Em questão da palavra que ele utilizou, faltando alguma coisa, nós podemos pegar isso e olhar para nós mesmos. Se a gente for ler a Bíblia, o mesmo capítulo, em vários dias diferentes, sempre haverá coisas novas. Não é que esteja faltando, é que o Espírito Santo... E tem um detalhe, tá? É aquela história. Toda vez que você pega uma obra, né, se você tem uma visão aprofundada, você vai conseguir enxergar que vai faltar alguma coisa, né? E certamente, vamos lembrar que, por exemplo, acho que no Evangelho de São João, se não me engano, lá no finalzinho ele diz, olha, isso aqui só são alguns sinais, né, do que Cristo fez na Terra. Que a gente colocou nesse livro, porque não tinha livro no mundo que suportasse tudo que foi feito, tá? Então, João vai colocar isso porque falta certamente alguma coisa. Mas nós podemos ver também que lá em Gênesis, 2 autores, um foi mais detalhista e o outro foi mais uma visão superficial, mas não que um tivesse a continuidade do outro. Exatamente. Né? Tranquilo. Ó, gente, Lucas capítulo 1, versículos de 10 a 20. Lucas capítulo 1, versículos de 28 a 38. O que é que essas duas passagens têm em comum? Alguém pega um e alguém pega outro e lê para nós. Lucas 1, 10, 20. Lucas 1, 28, 38. Se você tiver com ela, pode ler. Lucas 1, 10, 20. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. Lucas 1? Perdão, estou em Atos. Não quer ser o Zé Maria, né, Alex? Essa não é pastoral, não. Não quer ser o Zé Maria, né, Alex? O Zé Maria. Vamos lá, para ganhar tempo. Todo o povo estava de fora à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor à direita do altar do perfume. Vendo, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe, não temas, Zacarias, que foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo-ás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem cerveja. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo, de onde terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhes, eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer essa feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar ao dia em que essas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. Lucas 1, 28 a 38. Vamos lá. Lucas, viu, Zé Maria? Lucas. Isso. Zé Maria é o Zé Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse, não tenha medo, Maria, porque você encontrou a graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida e terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os 10. Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Meu Deus! Glória a vós, Senhor. Tenha piedade de assim nós, que tu Senhor. Jesus Cristo. Gente, vamos nós. Querido, então, A fome já está atacando qual é a alguém. ideia? Tá? Cadê o Vamos lá. Rapaz, Qual é a ideia? Acho que a fome... Viu, gente? O Espírito aí, José Maria. Tá? O Evangelho. Pessoal da Catunda, por favor. Qual é a ideia aqui, né? De confrontar essas duas leituras, para você ver assim, como Lucas, né, ao colocar a postura de Nossa Senhora, ele vai colocar exatamente diferente da postura de Zacarias. Zacarias disse: que certeza que eu vou ter disso? Né? Que garantia que você me dá? Maria disse: faça-se em mim segundo a sua palavra. Né? Então, tadinho, como é que vai se dar, já que eu não conheço nenhum homem? Tá? Então, quando a gente coloca o confronto das duas citações, tá? A gente vai colocar assim, a postura de Zacarias, que não acreditou e perdeu a fala, né? E veja só, a postura de Maria, que não só acreditou, né? Mas como disse sim, né? E assim, não pediu satisfação ao anjo, né? Como, por exemplo, Zacarias o fez, pedindo, né? Tanto é que assim, bom, já que você não acredita, vou dar uma garantia, você vai perder a fala, e somente quando o menino nascer, você vai falar de novo. Tá? Então, quanto ao conteúdo, né? Lucas, né? Ele é muito bom, o Evangelho de Lucas é maravilhoso, né? Mas se você fizer comparando com os Atos dos Apóstolos, você vai ver um segundo Evangelho de Lucas, né? Na escrita dos Atos dos Apóstolos, tá? Gente, o Evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em 3 etapas, tá? Que etapas são esses? A etapa do tempo da promessa, tá? O tempo do cumprimento da promessa e o tempo final, tá? E esse tempo final, ele é o tempo do anúncio que está relatado, é o reino, né? Que está relatado nos Atos dos Apóstolos. Tranquilo? Assim, quando eu falar de Evangelho de Lucas, é interessante que eu tenha a visão do tempo, tá? O tempo da promessa, o cumprimento da promessa e o tempo que está relatado, tá? A edificação das comunidades de fiéis, como vai dizer Paulo, tá? Que essas comunidades estão relatadas, a sua formação, a sua fundação, exatamente no segundo livro de Lucas. Será que eu passei demais? Passei não. Tá? Em todos esses temas, né, atua quem? Atua o Espírito Santo. Tá? Gente, preste atenção. Quando eu falar em temas, né, de promessa, de fundação das comunidades e tal, eu estou falando na fundação
das comunidades cristãs, aquelas comunidades que receberão o nome de cristãs em Antioquia, né? E depois receberá o nome de católica também na Antioquia, certo? E o Espírito Santo, ele atua na inspiração dos antigos profetas, no seguir a Jesus e na vida da igreja, tá? Eu acho que eu passei esse do tempo, né? Gente, então, o que é que nós vamos ver no Evangelho de Lucas? É a graça e a misericórdia, a gratidão e a universalidade da salvação. Depois aqui, se não me engano, a gente vai ver temas que só vão aparecer em Lucas, né? Informações que só aparecerão em Lucas. Inclusive, o capítulo 17 de Lucas é exclusivamente de Lucas. Não tem nem em Mateus, nem em Marcos. Tá? Jesus vem como novo Elias. Tá? Jesus vai falar da libertação, vai falar de piedade e vai ser o evangelho da infância. Gente, nós vamos ter em Lucas, né, quando ele diz, ó, Jesus aparece desde a sua concepção até a sua ressurreição. Na verdade, nós vamos ver o evangelho de Jesus Cristo antes de Jesus Cristo ser concebido. Porque, por exemplo, quando você tem a anunciação do anjo a Zacarias, Maria nem aparece ainda. Lucas é detalhista e minucioso, ele anuncia Jesus no ventre de Maria. Olha que importante, gente, tá? Jesus vai aparecer onde? No ventre de Maria. Jesus, do Evangelho de Lucas, aparecerá na gruta, no nascimento. Jesus aparece na apresentação do templo, é verdade, né? Depois Jesus, com 12 anos, junto com os doutores da lei, lá no templo, aparece no seu batismo, né? Lembrando que é um batismo de conversão, e na sua vida adulta, né? E depois Jesus ainda aparece ressuscitado. Lucas é tão detalhista, tá? Que nós vamos ter aqui, ó. No primeiro momento, eu poderia dizer, né, que Jesus nem nasceu, tá? Aí depois tem a anunciação, que é quando aparece, né, o anjo dizendo para Maria que ela vai conceber e dar à luz a um filho, e esse será grande, né? Aí Jesus nasce em Belém, né? Jesus é apresentado, não foi nem colocado aqui, mas nós vamos lembrar que entre o nascimento de Jesus com 12 anos tem a apresentação no templo, tá? Essa apresentação, faz de conta que você quer o nome apresentação, certo? Minha letra ela é feia, mas aqui ela conseguiu ficar pior do que eu imaginava. Então, assim, essa apresentação do templo é um costume judaico, né? Nasceu, a mulher sangrou, a criança vem envolta, né? No líquidozinho da placenta, no sangue da mãe. Então, assim, o contato com o sangue deixa o judeu impuro, é necessário que eles se ajeitem, né? Se purifiquem e que vá ao templo, né? Para obter essa purificação, tá? Então, entre o nascimento e com 12 anos, Jesus é apresentado no templo. Beleza. Com 12 anos, Jesus vai ao templo, né? Lembrando que isso aqui, Jesus não foi ao templo só para conversar com o doutor da lei, tá? Na verdade, as crianças não vão para conversar com o doutor. Elas vão para ser iniciadas na formação adulta com seus pais, até 11 anos, liberadinho dos 12, tá? Quem cuida da educação da criança é a mãe. Dos 12 anos para frente é o pai. E qual é a porta de entrada dessa educação para o pai? É a apresentação, a visita ao templo, quando a criança tem 12 anos. Beleza. Vem aquele hiato, né, que eu acho que foi o Denis que falou, o Jonas, tá? Que dos 12 aos 30 anos nós não conhecemos nada de Jesus, tá? E Jesus aparece aos 30 anos, batizado, está
ser batizado com João. João sai de cena, é preciso que eu desapareça e ele apareça, né? E Jesus batizado, Jesus adulto, tem sua vida pública e ele vai caminhar até a sua morte e a sua ressurreição. Tá? Então, lembrando que Jesus vai ter aí um martírio. Gente, na genealogia de Jesus, a genealogia é interessante, né? Vamos comparar, alguém pega Mateus 1,6, por favor, e outro pega Lucas 3, 23, 28. Mateus 1, versículos de 1 a 6. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, de Rabi. Boz gerou Josede, de Ruth. José gerou José, José gerou o rei Davi. Jessé gerou o rei Davi. Pode continuar, até o final, até nascer Jesus. Davi gerou Salomão, daquele que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jaconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Beleza. Lucas 3, 23 a 28. Quem pegar pode ler. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janate, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semém, filho de José, filho de Jodá, filho de Joana, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er. Beleza? Beleza. Concluiu, né? Gente, preste atenção. O que é que tem diferente? Porque assim, eu pego assim, genealogia. Beleza. Se eu estou falando de genealogia, obrigatoriamente eu vou estar falando da árvore genealógica, eu vou falar da família, tá? Da família de Jesus, que vem de Davi. Beleza. Mateus 1, versículo de 1 a 6, tá? Mateus inicia as origens de Jesus até chegar em Maria, esposa de José, do qual nasceu Jesus. Lucas faz o caminho contrário, tá? Mateus inicia com as origens de Jesus até chegar a Jesus. As origens,
lá do iníciozinho de Davi até Jesus. Lucas faz o caminho contrário. Tá? Na hora que eu falar de Lucas, da genealogia de Jesus em Lucas, Lucas inicia com o agora, com o hoje. Tá? Então, eu vou observar que o caminho que Lucas faz é de Jesus até chegar em Davi, enquanto Mateus faz o contrário. Tá? Lucas, nesse ponto, Lucas é mais preciso, porque ele vai começar falando em Jesus e depois fala em Jesus. Tá? E Mateus começa falando em Davi até chegar em Jesus. Meus jovens, o Evangelho de Lucas está dividido, se não me falha a memória, em 6 partes. Tá? A primeira delas é o nascimento e a vida oculta de Jesus, capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2. Tá? Uma outra informação, né? A segunda parte é a preparação para a vida pública, do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 13. E nós vamos ter no ministério de Jesus na Galileia, capítulo 4, versículo 14, até 10 para as 10. Lembra daquela história do 10 para 10 que eu falei, tá? 9h50, tá? Ministério de às 9h50. Termina o ministério de Jesus na Galileia e vai começar a nossa querida viagem rumo à salvação, tá? No capítulo 9, versículo 51, ao capítulo 19, versículo 18, nós vamos ter a quarta parte do Evangelho de Lucas. E os últimos dias de Jerusalém, tá? 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos ter os últimos dias em Jerusalém, depois da paixão e a ressurreição de Jesus, do capítulo 19 até o 28, com a paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, isso aqui é importante. Gente, vamos ter cuidado, porque essa informação aqui, ela aparece, preste atenção, ó. Cadê meu amigo Ivanilson lá do Itu? Ivanilson tá aí? Estou aqui sim, meu filho. Beleza, meu querido. Ô, Ivanilson, vamos ver se você consegue responder corretamente, tá? Aparece em Lucas, começa com só, termina com mente. Aparece? Somente. Ô, bicho miserável para saber fazer leitura, cara. Ah, miserável! O bicho rei é feio, mas serve, gente. Tá? O que aparece somente em Lucas. Tá? Gente, capítulo 1, versículo de 5 até 24. O nascimento, o anúncio do nascimento de João Batista. Tá? Capítulo 1, versículo de 26 a 52. Se nós tivéssemos tempo, seria interessante, mas nós teríamos que ler a obra na íntegra, né? Infelizmente não dá certo. É a anunciação, nascimento e vida oculta de Jesus. Tá? Lembrando que vida oculta, porque nós não temos clareza do que está acontecendo. Mas existe aquele que eu chamei... Gente, eu chamei de quê? Chamei de hiato. Tá? Aquele negócio lá que nós não sabemos exatamente o que Jesus menino, Jesus jovem e adolescente estavam fazendo. Certo? Diga. Olhando aqui Isaías 7, assim, fazendo assim, tentando ligar um fato a outro, falando sobre a infância de Jesus até a chegada ao templo, né? Entre os autores da lei. Aqui Isaías 7, de 14 a 17, diz assim: Pois saibam que Javé mesmo lhes dará um sinal. A jovem concebeu e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele vai comer coalhada em mel até aprender a
rejeitar o mal e escolher o bem. Mas antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, o solo desses dois reis, que eles estão causando medo, será arrasar. Assim, entre o rejeitar o mal e escolher o bem, é a idade da razão. Será que poderíamos ligar a ligação desse texto de Isaías, de Lucas, a preocupação de dar a chegada do menino até o templo, onde ele decide qual é a missão já dele ali, que é cuidar das coisas do pai, e dali em diante, a vida oculta ficou oculta. Mas, assim, dali da parte da infância até a adolescência, da idade da adolescência, dali já mostra que Jesus já se decidiu qual é o caminho dele, que ele responde para a Na própria mãe. verdade, Denis, é assim, como é uma visão muito escatológica, né? Assim, uma visão de salvação, não imaginemos, por exemplo, que Jesus nasceu e esquecido de qual era a sua missão, certo? Jesus sabia, tanto é que ele precisava se ocupar das coisas do Pai, como ele mesmo disse lá no templo, lá em Jerusalém, né, na vinda, né, lá na caravana, na volta, quando José e Maria voltaram para procurá-lo. Sabe? Encontraram com ele, conversando com os doutores da lei. Se a gente for atrás, vai ter documento, vai ter material que vai nos colocar Jesus, entende, Jesus sabendo que José é seu pai adotivo, sabe? Jesus sabendo que a missão dele era resgatar a humanidade, era renovar a aliança, tanto é que na última ceia ele coloca, este é o sangue da nova e eterna aliança. Tá? Jesus sabe o tempo todo. O detalhe é, junto com Jesus, e aí é uma questão da gente trabalhar a ideia da espiritualidade, tanto de Jesus como a nossa espiritualidade enquanto igreja, tá? Junto com Jesus vinha a tentação. Tanto é que a serpente, tanto é que a tentação lá no deserto, ela volta onde? Ela volta lá na cruz. Ela volta exatamente em Jerusalém. Tá? Jesus tinha essa ideia? Tinha. Mas era aquela história. Para Jesus não sucumbir à tentação, é uma coisa que fica clara nos evangelhos. Tá? O que é que Jesus fazia sempre que não estava com os discípulos? Conversava com o Pai. Ele saía em retiro, ele saía em oração. Tá? O Edmar falava na história do passarinho, lá do Evangelho Apócrifo. Gente, se você ler os apócrifos, você vai encontrar Jesus fazendo milagres. Né? Assim, como são apócrifos, né? Nem todos temos a oportunidade de encontrar esse texto. Né? Eu já tive a oportunidade de ler alguma coisa, né? Mas infelizmente não era livro físico, né? Graças à internet, acabei não ficando com material. Mas assim, a ideia dele ressuscitar o passarinhozinho, o pessoal diz, por exemplo, que quando José morre, né, ele fica se perguntando se ele conseguiu voltar à vida do passarinho, será que ele não conseguiria voltar à vida a José? Porque José era um justo, era um homem a quem Jesus amava. Tá? Então, assim, Jesus sabia qual era a missão dele. Tanto é que, para ele morrer, ele precisava ir para Jerusalém. E aí ele disse, sabe, eu vou para Jerusalém, lá o filho do homem vai morrer, mas ele vai voltar. Aí o pessoal diz, rapaz, quando vamos para Jerusalém, não. Aí ele vai dizer, que tipo de profeta sou eu? Já que o profeta tem que morrer em Jerusalém, por que eu vou ficar por aqui? Eu vou fugir da minha missão? Não, Satanás, você está me tentando. Sai de perto de mim. Tá? Então, ele não poupava esse tipo de diálogo e ele sabia qual era a missão dele. Eu já sabia a sua missão. Integralmente ele sabia a missão. Né? Aí diga assim, ligando assim o que Isaías fala aqui, não que ele daí escolheu o que é que ele escolheu, ele estava mostrando para nós o caminho que já tinha escolhido, mostrando para os humanos, né? Mas no caso de Maria, né? Que foi por causa daquela situação ali. Mas assim, do que Isaías fala aqui nesse texto aqui, da escolha do bem, rejeitar o mal, escolher o bem... Ei, Denis, trocando assim numa linguagem, né? Que o rapaz vai comer coalhada, mel, né? Assim, numa linguagem bem do cearês, cara, ele pega assim, ó, o molequinho, antes de começar a missão dele, precisa comer muito feijão com arroz. Ou seja, vai se preparar feito homem
E quando ele estiver maduro, ele vai atuar. Então, o que Jesus fez? Cumpriu todas as escrituras. Certo? Consegui? Porque se não fosse assim, que ele tinha que passar por tudo isso, ele tinha nascido já adulto, tinha aparecido adulto, não criança. Então, exatamente. Ele tinha que cumprir as escrituras e passar por tudo. E aquela história, né, Ivanilson? Se é assim, lá, se ele pudesse sair, assim, se ele pudesse evitar alguma coisa, certamente ele teria evitado a flagelação, né? A crucifixão, tá? Então, assim, isso de forma prática, né? Lógico, né? Que não, esse não era o caminho foi exatamente aquele descrito pelos profetas do Antigo Testamento, tá? E que ele seguiu na íntegra tudo o que tinha de fazer. Mas na ressurreição... Mas ele era obediente ao projeto do Pai. Exatamente. Depois da ressurreição, depois da ressurreição, ele falou para os apóstolos que ele precisaria cumprir tudo que estava na lei de Moisés, os profetas e os salvos, não foi isso? Exatamente. Tanto é que ele morre, gente, recitando o 22. Tá? Sempre que fala, sabe, que Jesus morre recitando o Salmo 22, tá? Eu me lembro quando eu era criança, cara. Eu disse assim, meu Deus do céu, Jesus está dizendo, Pai, você me abandonou. Não, gente, na verdade ele estava rezando ao Pai, pedindo discernimento, pedindo força para suportar aquilo. Gente, aí vamos ver, né? O filho da viúva de Naim, né? A pecadora perdoada, mulheres discípulas, é bem pequenininho. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Tá? E aí alguém pega para mim o Lucas 9, 51, 56. Só para a gente dar uma olhadinha rapidinho, são citações curtas, tá? Gente, quando eu falo em mulheres discípulas, você vai encontrar Maria como discípula de Jesus, né? Você vai encontrar Madalena, você vai encontrar Joana de Cusa, tá? E Jesus, aquela história, Jesus briga com os apóstolos quando acha que estão fazendo alguma coisa errada, tá? Se alguém tiver pego aí o Lucas 8, 1, 3, por favor, faça a leitura. 9,51. Tranquilo. Leia logo. É Luiz, é? 9,51. Pois leia o 9,51 enquanto alguém procura o 8, 1, 3. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos, desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiu para outro povoado. Lucas 8, de 1 a 3. Pronto. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova da notícia do reino. Beleza. Então, os 12 iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maus e doença. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído de 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Beleza. Aí nós vamos... Obrigado, Maria. Obrigado. Foi o Luiz que leu, foi? Gente, Sim, foi. Obrigado, tá? Aí nós vamos ver, né? A Marta e Maria, irmã de Lázaro, tá? A parábola do homem rico, desgraças nem sempre são castigo. Capítulo 13, versículo de 1 a 5, tá?
quando a gente fala em desgraça, nem sempre são castigos, vamos lembrar, por exemplo, do que nós lemos em Jó, né? A figueira estéril, a cura da mulher encurvada, cura de um doente, uma lição de humildade, né? A moeda perdida, o filho pródigo, tá? O administrador infiel, o rico e o pobre Lázaro, instruções sobre o escândalo, perdão e a fé, lição de humildade, o leproso agradecido, a vinda do reino de Deus. Gente, preste atenção. O capítulo 17, versículo de 1 a 6, de 7 a 10, de 11 a 19, de 20 a 37, tá? O capítulo 17 é completamente original de Lucas, tá? E aí nós vamos para o capítulo 18, versículo de 1 a 8, com aquele juiz iníquo, o fariseu e o publicano, Zaqueu recebe Jesus. Então, nós vamos observar assim, toda a divisão do evangelho de Lucas, aquilo que vai ser somente de Lucas. Diga. Sigo? Sigam. Aí nós vamos para a partezinha final do nosso estudo, tá? Que é o estudo dos Atos dos Apóstolos, tá? Conforme nós já dissemos, tá? Lucas escreveu o terceiro evangelho e também escreveu o Atos dos Apóstolos. No evangelho de Lucas, ele narra a história da vida e a atuação de Jesus, tá? E nos Atos, né, ele narra aquilo que aconteceu depois do anúncio da palavra pelos discípulos no início da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8. Localize, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Ao encontrar, pode ler, por favor. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis uma força. É isso mesmo. Mas recebereis uma força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Beleza. Lembra que nós vimos anteriormente, na introdução lá do nosso estudo do Evangelho de Lucas, que tudo o que acontece sob força do Espírito Santo? É isso? Então, nós estamos confirmando aí em Atos 1, versículo 8. Tá? Segundo Lucas, né, Jesus vai dar o roteiro, o alicerce da missão. Essa informação que foi lida agora. Certo? Gente, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, né? O livro é dividido em duas grandes partes, tá? Do capítulo 1, versículo 4, até o capítulo 12, a implantação da igreja na Palestina, tá? E do capítulo 13 ao 28, é a implantação da igreja de Cristo no estrangeiro com Paulo. Os Atos dos Apóstolos, na verdade, são o ato de quem? De Pedro e de Paulo. Tá? A ação dos apóstolos, é o início da igreja, a formação das primeiras comunidades. Né? Pedro fazendo na Palestina e Paulo dizendo, bom, já que tem muita gente trabalhando aqui, eu vou aproveitar e vou trabalhar em outros lugares que o pessoal não foi ainda. E aí Paulo se destaca como grande missionário. Tá? Atos dos Apóstolos, Atos de Pedro e de Paulo. Queridos, segundo o cardeal Joseph Ratzinger, né, um rapazinho que aprendeu um pouquinho de teologia, né,
o cara da teologia, não tem nenhum que se iguale a ele, tá? O nosso Papa Emérito Bento XVI, tá? Lucas, em seu Evangelho, né? Jesus, Deus, visita o seu povo, né? E o Atos dos Apóstolos completa essa ideia. Olha o que o nosso Papa Emérito está dizendo, né? Jesus visita o seu povo, né? E a escrita dos Atos dos Apóstolos vai ratificar esta ideia. Pensamos que a igreja nasce em Pentecostes. Ela é gerada aos pés da cruz e é manifestada publicamente em Pentecostes. Em Atos, o autor destaca a vida fraterna. Assim como Jesus entregou a vida às 3 horas da tarde, esse horário se torna emblemático para todos os apóstolos. Atos 3, versículo 1, né? Gente, pega aí Atos 3, versículo 1, por favor. Olha aí, ó. Assim como Jesus entregou a sua vida às 3 horas da tarde, esse horário se torna emblemático para todos os apóstolos e perpetuou-se, né? Até hoje. Eu poderia até dizer perpetua-se até hoje, tá? Assim que alguém pegar, pode se manifestar. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram-lhe então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou-lhe que dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, anda. E tomando... Tá, ok. Obrigado, Luiz. Então, assim, ó, nós estamos na história da hora nona, né? Às 3 horas da tarde, que a gente está colocando aqui, que se perpetua até hoje. Por exemplo, que hora é que nós celebramos a liturgia da paixão? 3 horas da tarde. Tá? O texto da misericórdia, que há muitos devotos fazendo o texto da misericórdia, rezam às 3 horas da tarde. Tá? Que é exatamente a hora da misericórdia. Gente, a gente vai ver aí... Ei, Zé Maria, não é fazendo hora contigo não, sério, de verdade. Tá? Falando sério. Tá? Leia para mim esse texto que o Luiz leu aí na Bíblia Pastoral, por favor. De 1 a 3? É o 3, versículo 1. Atos 3. 3, 1. Até levanta-te e anda mesmo, igual o Luiz leu. Pedro e João iam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Pronto. Quando viram trazer um homem coxo de nascença. Ok? Maravilha. Tá ótimo, perfeito. Gente, eu pedi o Zé Maria para ler a história realmente da Bíblia Pastoral enquanto leitura mais acessível mesmo, tá? Se a gente pega, por exemplo, alguém tem uma Ave Maria aí, tem? Eu tenho aqui, mas estou falando tanto que eu não quero ler, não. Se alguém tiver uma Ave Maria, por favor, faça a mesma leitura, mesmo trecho. Atos 3, versículo 1. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Pronto, obrigado. Então, ele coloca realmente hora nona, né? Então, assim, essa hora nona, se a gente fizer a história do paralelo da tradução, é exatamente a famosa 3 horas da tarde. Gente, é instituído o diaconato, né? Nos Atos dos Apóstolos, tá? O autor nos mostra que os cristãos de origem grega, né, os de origem grega, estavam insatisfeitos com o atendimento presencial, né, que diziam que suas viúvas eram deixadas de lado. Atos 6, versículo 1. Tá? Esse texto está aí. Nós, na nossa formação, acho que a gente sempre que pode ter a oportunidade, a gente lê, né? Atos 6, 1. Então, os 12 se reuniram, rezaram e escolheram 7.
Alguém lê aí Atos 6, de 1 a 6. E aí, gente, ó, lembra, deixa eu só fazer minha a palavra do nosso diretor da escola diaconal, tá? O padre Eufrásio, ele disse uma frase lá no Colégio Santana, que ela é, gente, ela é regra, tá? Ela é ordem. Se nós estamos estudando teologia, tá? E não fizermos isso aqui, ó, nós estamos fazendo tudo errado, tá? Os 12 se reuniram, rezaram e escolheram 7. Vamos lá, quem pegou, por favor. Naqueles dias, o número de discípulos aumentava, e os helenistas se puseram a reclamar contra os judeus, porque suas uvas eram esquecidas no serviço cotidiano. Os 12 convocaram então a assembleia plenária dos discípulos e disseram: não convém que nós descuidemos a palavra de Deus por causa do serviço das mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos de espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos desta função. Quanto a nós, continuaremos a assegurar a oração e o serviço da palavra. Esta posição foi aceita por toda a Assembleia. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, oraram e lhes impuseram as mãos. Maravilha. Gente, olha, essa história da imposição das mãos é exatamente o que acontece. Eu vou dar uma dica, tá? Uma dica realmente de irmãos, tá? O padre Eufrásio, ele tem o costume de dizer assim, gente, olha, o encontro de sábado, seja com os padres, sejam vocês sozinhos, é obrigatório. A oração das completas é opcional. Né? O padre Eufrásio diz isso, né? Na verdade, assim, ele diz que é opcional porque ele não quer cobrar. Mas, assim, todos nós, todos, sem exceção, somos convidados a rezar, sabe? E esse convidado não é porque a gente esteja na escola diaconal, não, sabe? O rezar é uma obrigação de todo cristão. Então, assim, se nós estamos numa formação, nós somos convidados, um convite imperioso mesmo, tá? Esse convidado aí é uma coisa, assim, é uma palavrinha bonita para dizer que nós temos que dar exemplo pela vida de oração. Assim como a gente tem que estudar, a gente tem que rezar. A gente tem que ser humano, a gente tem que se preocupar com o irmão da gente. Tá? Então, assim, a oração das completas, na minha visão, isso aí é minha visão, eu, Edvan, dizendo, tá? Ela é obrigatória para todos nós durante a semana, porque nós temos a oportunidade de nos reunir, de nós termos a oportunidade de nos encontrar, de conversar, tá? E muitas vezes até tirar dúvida. E melhor de tudo, rezar juntos. O grande problema da nossa igreja é que muita gente não reza. Diga, meu filho. Diga. Se for mais cedo, participe. Pode contar minha história, né? Uhum, não, tranquilo. Eu estou colocando como informação, Denis, enquanto vida de oração comunitária mesmo, sabe? Mas eu rezo... Porque assim, eu entendo, eu entendo, eu compreendo perfeitamente, porque tem gente que não pode, é o seu caso, sabe? O Vicente Eufrásio, ele também não tem como, sabe? O Márcio Marques não tem como, sabe? Aí, assim, o que eu estou colocando como obrigação, é a obrigação espiritual de cristão, sabe? Por exemplo, a escola diaconal nunca nos colocou que era obrigado todos nós participarmos. Só um momentinho. Não existe uma oração das completas. Tem as outras antes das completas, né? Para quem tiver tempo disponível, pode marcar esse compromisso.
assumir realmente essa oração. Ela é bem adiantada mesmo, acho que só dá 10 horas. Né? Mas, assim, cada um de nós sabe exatamente, né, o compromisso que pode alcançar e que não pode, né, abraçar. Eu estou até fazendo uma forcinha para... Estou vendo se eu consigo agendar minhas aulas da faculdade para quarta-feira. E aí, no caso, eu ficaria só a quarta-feira e eu não poderia participar. Aí eu estou vendo direitinho, eu acho que vai dar certo. Uhum. A partir da próxima semana, talvez dê para participar das orações completas. Mas também, Edvan, pode ser individual nessa oração. Não, é vai sim. ser uma exigência é a história de fazer, de ter, gente, rezar. Sabe, eu não sei nem porque que eu... não sei não, estou mentindo, eu sei, sabe? Por que eu toquei no assunto, sabe? Porque, gente, não dá, tá? Pra gente viver sem uma vida de oração. É igual leitura. Se você não se dispuser a ler, você nunca vai criar o hábito. Se você não se dispuser a rezar, sabe? Rezar as tradicionais orações decoradas, rezar as orações litúrgicas, rezar as completas, rezar as laudes, sabe? É assim, se a gente não se dispuser a fazer isso, todo o restante desanda, sabe? E eu estou colocando isso realmente como dica, sabe? Diga. Pessoal, por favor. Desculpa só estar interrompendo aí. Eu queria só a permissão de você e dos amigos, porque eu estou no escritório e eu estou indo para casa, viu? E daqui para lá, uns 6 quilômetros, mais ou menos, viu? Eu pedi só pedir licença para me retirar, viu? Um abraço. Lá com Deus, já Deus. tá agora, viu? Tranquilo, um abraço. Lá com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição, viu? Beleza, Marquinhos, um abraço. O Edvan, eu sei que tem muitos professores aqui, né? O governo do Estado, não sei se você já tem conhecimento, mas soltou há poucos instantes aí um parecer número 205/2020, ele diz o seguinte: orienta as instituições de ensino que ofertam educação básica, educação profissional técnica de nível médio e educação superior, que compõem o sistema de ensino do Estado do Ceará, a darem continuidade às atividades letivas por meio remoto até dia 31 de dezembro de 2020, mesmo após a autorização para a retomada das atividades presenciais nesse período pelas autoridades competentes. Ou seja, assim como eu sou professor, sei que tem muitos professores aí no grupo, que mesmo os que não são professores, têm filhos, né, ou netos que estudam, então as aulas remotas vão até dezembro, viu? Exatamente. Edvan, Oi. Eu costumo dormir cedo, até falei contigo. Mas eu, 5 horas da manhã, 5h30, às vezes 5h30 da manhã, eu me levanto, faço as orações da liturgia diária, rezo pelo grupo. Aí tem um livro que eu tenho aqui sobre a liturgia, as leituras diárias, reflexões todos os dias. Esse aqui é do ano litúrgico. Esse aqui é o semanal. Faço minhas leituras, faço minha reflexão. Aqui o papelzinho que eu faço todo dia, um resumo ali da leitura diária. Então, eu posso estar em grupo, mas eu estou rezando pelo grupo, mas fazendo a minha parte aqui em casa, não, é a né? história, Denis, de ter realmente um hábito, né? De ter isso aí na vida da gente, sabe? Vamos lá. Gente, então nós vamos ver aqui, ó, onde os fiéis foram chamados cristãos pela primeira vez. Em Antioquia, está lá no Atos capítulo 11, versículo 26, né? E foram chamados por Paulo, né? E no mesmo lugar, pela primeira vez, foram chamados católicos por Inácio de Antioquia. Gente, alguns fatos nos Atos, estamos concluindo, tá? Pentecostes aconteceu também entre os gentios, Atos capítulo 10, versículo 44, tá? Aconteceu o primeiro concílio da Igreja Mãe, que é o Concílio de Jerusalém, né? E a briga entre Paulo e Barnabé, que causou a separação deles, né? Porque Barnabé queria que Marcos acompanhasse na viagem e ele não aceitava, e o Paulo não aceitou, né? E aí os caras se separaram
e não mais voltaram a ser amigos. Aliás, companheiros de viagem. Tá? Os Atos dos Apóstolos trazem o fundamento de catequese e de evangelização. Tá? Paulo faz uma promessa, né? Fez a promessa, e essa promessa está lá em Atos 18, quando ele, antes de viajar, ele corta seus cabelos. Tá? E o livro ele é concluído com Paulo preso em Roma. Tá? Paulo ele passa até por um naufrágio. Muito bem. Meus caros, aqui